A paz a todos que estão já nos assistindo aqui nessa live, que Deus possa nos abençoar. Que bom, amados, que alegria poder estar mais uma vez reunidos com os irmãos nessa noite, para nós estarmos assim compartilhando mais uma vez a palavra de Deus. Pastor Vanderlei, a paz do Senhor, meu pastor. Deus abençoe, pastor Lélio também. Deus abençoe, querido. Abençoe a irmã Heloísa, a Sarinha. Deus nos abençoe a todos nesta noite. Como é que você está, igreja? Como é que está a tua vida? Como é que está teu coração? Como é que você tem passado esses dias? A gente tem vivido alguns dias bastante ansiosos, né? De sabermos o que os governantes estão decidindo para nós, qual vai ser a cena do próximo capítulo. Vai liberar, não vai liberar? A prefeitura da cidade do lado liberou para todo mundo voltar, para a igreja voltar, mas a nossa não. Como é que a gente fica? A gente louva porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. A paz do Senhor, irmã Fátima, Dona Leia, minha sogra, seu João, meu sogrinho, Deus abençoe vocês. A paz do Senhor a todos. E seguindo nas expectativas, amados, a gente vai continuar descansando no Senhor, não é verdade? Deus está no controle, Deus é Deus sobre todas as coisas. Essa semana teve uma live que o pastor Edu, o irmão Gleidson, fizeram pelo YouTube, muito legal, bastante interessante o tema, que fala assim de forma muito clara, né, uma interrogação que existe no coração das pessoas quando a gente vê um tempo difícil como esse. E surgiu uma pergunta se Deus ainda está no controle de todas as coisas, né? Uma dúvida sobre a supremacia de Deus sobre todas as coisas, sobre as decisões, sobre o que acontece no mundo. E só existe uma resposta para essa pergunta. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo todo-poderoso. Amém? Então não permita que nada tire a tua paz. Não permita que nada tire a tua tranquilidade. Que nada lhe tire o sono. Descansa no Senhor e espera nele, porque Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então que Deus nos abençoe nessa noite. Mais um encontro, mais uma palavra que nós vamos estar compartilhando aqui nesta noite. Então eu queria começar orando contigo. Queria começar clamando a Deus para que o Espírito Santo de Deus ele nos conduza. Né? O homem ele só é homem, mas o Espírito Santo de Deus é quem conduz a palavra, ele quem nos dá discernimento, é quem abre o entendimento, abre os nossos olhos, é ele quem abre os nossos ouvidos, as portas do nosso coração para a palavra entrar. Então vamos jogar o Espírito Santo de Deus que faça a sua ação no meio de nós, amém? Para que ele possa reinar nesse momento de compartilhar a palavra, que ele possa governar a nossa voz, governar a nossa língua, os nossos corações. Vamos orar em nome de Jesus? Curva a tua cabeça aí, meu querido, se você pode, e vamos falar com Deus. Senhor, nós te somos gratos e louvamos o nome do Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Pai amado, por esse tempo de aprendizado que o Senhor tem tratado conosco. Te agradecemos, ó Pai amado, porque diante de tanta dificuldade, de tantas coisas que têm surgido nesse tempo, o Teu Espírito revela ao nosso coração a certeza que continua inabalável de que o Senhor está governando e dominando sobre todas as coisas. Pai amado, que o Teu Espírito possa cada vez mais imprimir essa verdade em nossos corações. Que não haja dúvida em nós, ó Pai amado, em qualquer tempo que seja, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai amado, que o Senhor venha, neste momento em que estamos aqui reunidos, o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra, que o Senhor venha trazer o Teu renovo pela Tua palavra, e rogamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor.
Existe uma máxima dita pelos antigos que os melhores remédios são aqueles que são mais amargos. Então, se for necessário que o Senhor nos dê um remédio para curar a nossa dor, para curar o mal que há em nós, para tirar de nós aquilo que nós temos de pior. Que o Senhor venha agir pela palavra nesta noite, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Fala ao nosso coração, Senhor, porque temos fome e temos sede por ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor para você que chegou agora, que está participando conosco de mais essa live em que nós estaremos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. E eu peço a você que abra a tua Bíblia comigo na Epístola de Tiago, capítulo 1, e nós vamos andar por alguns versículos, mas a priori nós vamos ler apenas o versículo 5. Tiago, capítulo 1, e nós vamos, eu peço a você que fique com a tua Bíblia aberta, que nós vamos acompanhar a leitura, mas nesse primeiro momento nós vamos ler apenas o versículo 5, para que a leitura não fique muito extensa. Perdão, vamos ler todo o texto. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 18. Amém, querido? Você pode acompanhar a leitura da palavra que diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Mantenha a tua Bíblia aberta, queridos, para nós compartilharmos e entendermos essa maravilha que Tiago traz para a igreja. Esse texto maravilhoso, tão rico, que ele trata a igreja. E ele tenta nos fazer entender como nós devemos viver com sabedoria. A gente precisa de sabedoria para todos os momentos da nossa vida, principalmente para momentos como esse que nós estamos passando. Momentos de incerteza sobre o que vai acontecer com o mundo lá fora amanhã. Momentos em que talvez a provação esteja no seu estágio, que você vai colocar uma nota de 0 a 10, ela está no estágio 10. Aquela provação que dói, aquela provação que mexe com a nossa estrutura. E Tiago, ele nos alerta para que a gente passe por esse tempo com sabedoria.
E ele sabe, e nós sabemos que nós não somos sábios o suficientes. Nós não temos entendimento suficiente. Eu gosto de fazer uma comparação, de uma ilustração de que a nossa sabedoria vai até a parede que está na nossa frente. A gente só conhece aquilo que a gente vê. O que está depois da parede que está na tua frente, você desconhece. Essa é a nossa sabedoria. Ela é finita, ela tem fim. Ela tem um tamanho minúsculo. Mas o apóstolo, ele nos dá um conselho maravilhoso. O versículo 5, ele diz, olha, se você precisa de sabedoria, e eu penso, acredito e creio piamente que todos nós precisamos de sabedoria, do mais novo ao mais vivido, do jovem ao velho, do inexperiente ao experiente, daquele que viveu pouco àquele que já viveu muito. Todos nós precisamos de sabedoria, e a fonte de sabedoria que vai nos alimentar para atravessarmos esse período, essa dificuldade, essa provação, ela tem que ser o Senhor. Ela precisa ser o Senhor. Você não pode ter outra fonte. Você não deve ter outra fonte de alimentação. É interessante a gente ver que todos os aparelhos domésticos, ele vem com apenas uma tomada. Uma tomada. Você compra um liquidificador, ele vem com uma tomada. Você compra uma televisão de, sei lá, 5 mil reais. 55 polegadas, Ultra Mega Blaster, internet e tudo mais com jogos, ela só vem com uma tomada. Ela só pode ser alimentada por uma via. Deus, ele precisa ser a fonte da nossa sabedoria. Mas ele só vai ser a fonte de sabedoria da nossa vida se nós buscarmos a sabedoria dele. Você tem N opções para buscar sabedoria. Você pode buscar sabedoria na internet. Você pode buscar sabedoria na televisão. Você pode buscar sabedoria em muitos lugares. Mas eu vou te dizer que todas essas fontes são duvidosas. A sabedoria que nós necessitamos, Tiago diz que vem de Deus. Porque o conselho dele, no versículo 5 aqui da sua epístola, do capítulo 1 da sua epístola, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha, queridos, o Senhor, ele é um pai para nós. A gente tem a figura de Deus, a Bíblia vai dizer que ele é o nosso Pai Celestial, o Pai das luzes. E ele, como um pai, ele quer dar aquilo que ele tem de melhor para os seus filhos. Mas os filhos precisam saber pedir. Os filhos precisam se achegar ao pai para receber. E às vezes, nós estamos buscando sabedoria em outra fonte. Por isso, existem tantas interrogações, existem tantas dúvidas. Por isso a nossa fé não prospera. Por isso a nossa vida espiritual não cresce. Por isso os nossos sonhos estão soterrados. A gente precisa da sabedoria de Deus. E se você pedir, Ele vai dar. Liberalmente, em abundância. Tiago, ele escreve essa carta para ajudar os crentes a vencerem as suas provações. Parece que ele escreveu a carta para esse tempo, sabe? Para essa estação da tua vida. Como é que está a tua vida aí, querido? É você e Deus que sabe, né? É só você e o Senhor que sabem como é que está a estação da tua vida. Se está primavera, se tudo é flores, se é um lindo jardim florido, cheio de cores, cheio de vida. Opa, a estação da minha vida, eu estou vivendo um tempo maravilhoso, ou se é inverno. Uma árvore que não tem folhas.
Uma árvore que não tem folhas não é vistosa. Uma árvore que não tem folhas não é bonito de se ver. É uma estação difícil. É uma estação difícil. Então ele escreve essa epístola para a igreja para nos ajudar a passar pelas provações que a gente está exposto, estamos expostos. E a gente sabe que a provação, ela vem para a vida do crente para nos amadurecer, para trazer para nós amadurecimento. Você é um crente de verdade quando você é provado e você passa pela prova e você tem aquela experiência de que viveu coisas que a mão de Deus te abençoou. Que você sabe que você venceu pela mão do Senhor. E ele ensina para nós aqui nos versos que a vida cristã ela vai passar por esses momentos. E agora ele começa a mostrar que a sabedoria do Senhor ela serve para nós para muitos momentos, inclusive para passar pelas provas. E como é que a gente deve lidar de forma sábia com as provações? Do versículos 5 até o versículo de número 12, a gente vai aprender que o Senhor ele quer tratar da nossa maturidade espiritual. A maturidade espiritual ela é importantíssima. É uma fase, sabe aquela fase, a vida da gente ela tem fases, né? A gente nasce bebê, a gente cresce criança, vira uma criança e chega a adolescência, a juventude e a maturidade. Cada uma dessas fases tem que ser vivida de forma plena, porque cada uma dessas fases trazem para nós aprendizados. Na vida cristã, quando a gente é um bebezinho, né, aquele alimento é saudável, maravilhoso, é gostoso, que dá fome, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí a gente vira criança e começa a se interter com outras coisas. Como é difícil a hora de alimentar uma criança. Como é difícil na hora em que senta na mesa, porque se interte com qualquer coisa, é o barulho da TV, é o barulho da campainha, é qualquer outra coisa, e eu não tenho mais fome, começa a sentir fome de outras coisas. Mas chega um tempo que isso precisa passar e a gente precisa alcançar a maturidade. A maturidade que abre os nossos olhos para ver que algumas coisas precisam ser mudadas na nossa vida. E algumas coisas só são mudadas a partir de experiências. Porque a gente pode falar, a gente pode ouvir, a gente pode ler livros que trazem o autoconhecimento, que tentam fazer com que a nossa vida acelere em alguns aspectos, algumas áreas dela, mas nada melhor para trazer maturidade para nós que não as experiências. A experiência ela é maravilhosa. E a provação é um tipo de experiência. Deus ele permite a provação nas nossas vidas, amados, para que a gente possa amadurecer. À medida que nós somos provados, precisamos pedir que Deus nos mostre o que Ele está fazendo. Às vezes a provação pode ser que esteja nebuloso, que a tua vista esteja embaçada e você não esteja entendendo essa fase, esse período que você está passando. Então peça a Deus sabedoria. E Deus vai te dar sabedoria, a sabedoria vai gerar entendimento, o entendimento vai abrir os teus olhos e os teus olhos vão ver o escape. Os teus olhos vão ver com clareza um caminho aberto no meio do deserto, para você passar pela prova, e aquilo ali vai gerar uma experiência maravilhosa que você teve com Deus. Deus nos prova para nos desmamar das nossas atitudes infantis. E para que a gente alcance esse alvo de sermos mais maduros,
Deus, ele faz três coisas, permite três coisas na nossa vida. Há uma obra que Deus realiza por nós, que é a salvação. A salvação vem de Deus, não vem de vós. A palavra de Deus diz que a salvação vem de Deus. Há uma obra e essa é a obra que Deus realiza em nós. Há uma obra que Deus realiza também em nós através da provação, que é a santificação. E uma outra obra que Deus realiza em nós através da provação é nos tornar aptos ao serviço. Deus, ele trabalhou 25 anos na vida de Abraão antes de dar a promessa para ele. Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocar ele no trono do Egito, como governador do Egito, principal depois de Faraó. Deus trabalhou na vida de Moisés 80 anos antes de levar ele para o deserto e fazer dele um grande líder, para liderar o povo e libertar o povo do jugo do Egito. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-los ao mundo. O alvo de Cristo, meu amado, o alvo de Jesus na nossa vida é que nós sejamos discípulos provados, aprovados e amadurecidos por toda a obra. Por isso que quando nós somos provados, a gente precisa de sabedoria. Quando estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento. E o que é sabedoria? Sabedoria é ter mais conhecimento. Sabedoria é saber usar corretamente esse conhecimento para a gente sair da provação vitorioso. E esse conhecimento a gente adquire na palavra, a gente adquire na Bíblia. Conhecer a Bíblia bem é uma ferramenta maravilhosa para vencer qualquer que seja a provação. Saber usar a Bíblia bem é saber que a gente vai vencer, porque a Bíblia nos alimenta, ela nos dá ferramenta. A palavra de Deus nos municia daquilo que nós precisamos para a caminhada. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. É tentar entender a mente de Deus, aquilo que Ele está preparando para nós dentro desse período da provação. O sábio, ele busca a maturidade, ele não busca viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez, a gente substitui um dia pelo outro, e aquele dia que passou, ele passa a não mais existir na nossa mente. Agora a maturidade, ela acumula na nossa vida conhecimento. Quando estamos sendo provados, amados, nós precisamos de sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus tem nos dado de chegar à maturidade. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas em nosso favor. Como usar as provas para o nosso bem. Como usar as provas para engrandecer o nome do Senhor. A provação, se nós olharmos para ela com os olhos da fé, ela vai nos fazer crescer. Nós não vamos parar no meio da provação, nós vamos avançar, nós vamos amadurecer no meio dela. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: amados, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. E Tiago, ele nos ensina aqui nesse texto de Tiago, capítulo 5, dos versículos 5 ao 18 que nós lemos, ensinamentos que nós precisamos reter. Primeiro, Deus é um Deus generoso e é da natureza de Deus doar, dar. Deus tem prazer em te dar. Deus é doador.
Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus é doador. Ele é a fonte da sabedoria que nós precisamos nos alimentar. A sabedoria de Deus e a generosidade de Deus são ilimitados. Ele as dá liberalmente. A generosidade de Deus não conhece limites. A gente é que pede pouco, ou a gente melhor não sabe pedir. Para pensar um pouquinho nas coisas que você tem pedido para Deus. Essas coisas são para o teu bem ou para o bem do reino? Essas coisas vão te glorificar ou vão glorificar a Deus? Aquilo que você tem pedido é para te satisfazer ou é para engrandecer o nome do Senhor? A generosidade de Deus não conhece limites. Ele dá liberalmente, mas às vezes nós não sabemos pedir, por isso nós não recebemos. A acolhida de Deus é garantida. Deus não rejeita aqueles que o buscam. A Bíblia vai falar que se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Aquele que clama recebe resposta. O Salmo 66, verso 20 diz, o salmista dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua bondade. Deus não rejeita a oração sincera que pede a Ele para um determinado fim. Quando somos provados, amados, a gente precisa orar com fé. Às vezes nós somos inconstantes na nossa fé. Oração vazia, oração fria, oração de relógio marcado, oração de rotina, oração de praxe. A nossa oração, o nosso diálogo com Deus tem que ser sincero. A nossa oração precisa ser uma oração fervorosa. Tiago compara o homem que ora, mas duvida, a 3 figuras, versículos 6 ao 8. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Ele compara a pessoa que duvida a uma onda do mar. É a pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade, entre o ânimo e o desânimo, entre o otimismo e o pessimismo. Ora ele está no alto, ora ele está embaixo, está no vale. Uma hora ele é fervoroso, outra hora ele está abatido. É como se tivessem duas mentes no mesmo corpo, porque a gente duvida e ora a gente crê. A palavra grega duvidando, que Tiago usa aqui, peça com fé em nada duvidando, a palavra grega é a palavra diacrimonai, que significa duas mentes. É uma pessoa com dois pensamentos acerca da mesma coisa. A fé diz sim, mas a descrença diz não. Uma hora ela diz sim, a outra hora ela diz não. É que nem Pedro quando andou por sobre as águas. Primeiro eles estavam tão desligados que achavam que quando Jesus estava andando por sobre as águas, porque o mar estava bravio, era uma tempestade, o barco estava na tempestade, estava sendo açoitado pelas águas, estava sendo provado. E Jesus vai ter com eles andando por sobre as águas. E no primeiro momento eles veem de longe e acham que é um fantasma. Mas aí eles reconhecem a voz de Deus e de Jesus, e Pedro, naquele momento, no ímpeto de fé, Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro sai do barco. Que coisa louca, olha a fé. A fé que tira Pedro do barco para andar por sobre as águas no meio de uma tempestade. Queridos, que é uma fé tremenda.
Mas notem, o mesmo Pedro que já estava andando sobre as águas, algum tempo depois, ele sente medo pelo barulho do vento, pela força das ondas, e ele começa a duvidar. E quando Pedro começa a duvidar, o que acontece? Ele começa a afundar. Quando eu tenho fé na minha oração, quando eu tenho fé em Deus, quando a minha fé está presa, está cativa no Senhor, eu começo a vencer os obstáculos, eu ando sobre os desafios. Deus me leva sobre a tempestade, Deus me faz andar sobre as águas, milagres acontecem. Mas quando eu duvido, eu começo a afundar. A tempestade está sobre mim, a provação está sobre mim, a fé e a descrença, diacrominai, duas mentes habitando no mesmo corpo. Versículo 8: o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra grega dobre, usada nesse texto, significa de duas almas, duas personalidades, almas divididas, e tenta andar em dois caminhos. Ora serve a Deus com a sua fé, e ora serve a si mesmo com a sua descrença. Tiago fala de dois resultados negativos de que quando o crente ora e duvida da sua oração. Queridos, como eu posso orar a Deus e duvidar ao mesmo tempo? Essas duas coisas não podem coabitar na mesma situação. Eu preciso orar para Deus crendo. Deus é um Deus de milagres, Deus é Deus de poder, Deus é Deus de resposta. Deus jamais vai deixar o seu filho ser abatido. Creia, tenha fé, não duvide, creia tão somente. É preciso crer, porque se o Tiago vai dizer aqui que a gente, se nós duvidarmos, a gente vai sofrer consequência. Fracasso na oração, ele não alcança coisa alguma. Versículo 6 do texto aqui de Tiago que nós lemos, versículo 6: pensa, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 7: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus conhece o teu coração quando você ora. Deus conhece a tua voz quando você está orando. Eu me lembro uma vez que eu fui assaltado, eu estava num ônibus voltando da Ilha do Governador do meu trabalho, para o trabalho, e quando o ônibus passou ali na entrada da Avenida Brasil, os camaradas entraram no ônibus e assaltaram o ônibus. Eu, com a minha cara de bobo, eu fui o primeiro a ser assaltado. Eles foram direto em mim, eu estava sentado lá atrás, vieram direto em mim, fizeram aquelas perguntas de praxe: quem é você? Tu mora onde? Está indo para onde? Está fazendo o quê? Me dá o celular, me dá isso, me dá isso, me dá o relógio. E levaram. E aí o ônibus seguiu viagem, eu cheguei no trabalho, e no trabalho eu liguei para casa, pedi um telefone emprestado e falei: vou ligar para casa e vou pedir a minha irmã para cancelar o meu telefone. Eu liguei para casa e quem atendeu o telefone? Meu pai. Seu Rafael atendeu o telefone do outro lado da linha. E com todo o carinho que ele sempre se dirigiu a nós, ele disse: fala aí, bicho. Eu disse: não é nada não, pai, eu quero falar com a Paula, ela tá aí. Sabe o que meu pai falou? Que voz é essa? Meu Deus. Deus conhece a tua voz.
Teu Pai Celeste conhece a tua voz quando você ora. Deus conhece a tua voz quando você ora, se você ora com fé ou se você está duvidando. E isso é uma decisão tua. Sabe, queridos? E Deus, ele não pode ir contra a sua palavra. Se a fé, ela traz à existência aquilo que não existe, é a convicção daquilo que não se vê, a falta dela é totalmente o contrário. Então, o apóstolo vai dizer aqui que quem ora não vai alcançar o favor de Deus. Quem ora sem fé não alcança o favor de Deus. Quem ora sem fé também mostra uma inconstância espiritual. E vai ser um caminho mais longe até chegar à maturidade espiritual. Vai estar mais exposto a qualquer vento de doutrina que se apresenta por aí afora. Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Eu preguei alguns dias aqui numa live e eu falei sobre a terceirização da fé. Quem ora sem fé acredita que se outra pessoa orar por ele, a coisa vai acontecer. Aí fica indo. Eu ouvi dizer que ali tem um movimento maravilhoso. Tem um reteté ali, eu vou lá. Aí vai. E aí aquilo ali não consegue satisfazer o coração. Mas eu ouvi dizer que tem uma consagração em tal lugar. Aí vai. Aí vai ali, e vai acolá, e vai... Não vai acontecer, não vai rolar, porque o problema não está no lugar, o problema está em mim. Sabe? O negócio está comigo. A dúvida é minha, a falta de fé é minha, a falta de fé. Da mesma forma que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, pelo contato com a palavra, pelo examinar das Escrituras, pelo se alimentar da palavra de Deus. A falta de fé é a ausência da palavra. Se eu me alimento bem, se eu como direitinho, se eu como feijão, arroz, uma verdura, um legume, uma carne branca, evito açúcar, evito isso, evito aquilo outro, tal, eu vou no médico, vou tirar o sangue lá e o exame vai dar, olha, a saúde está perfeita. Tua saúde está em dia. Aí você vai dizer, claro, eu como bem, eu me alimento direitinho, eu não como qualquer porcaria. Me desculpa aqui a expressão, mas é o que minha mãe dizia pra mim. Tá comendo porcaria na rua, por isso que tá sem fome quando chega em casa. Mas se eu não me alimento, se eu como qualquer coisa, o exame vai dizer que eu tô mal. Vai dar anemia, vai dar açúcar demais no sangue, vai dar isso, vai dar aquilo, vou estar cheio de problema. Estão entendendo, queridos, a relação da palavra com a fé? Por isso a gente precisa se alimentar, para que a gente possa se firmar, para que a nossa fé seja uma fé concreta, firme, mesmo que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for uma fé genuína, a gente vai transportar um monte. A gente vai fazer ele sair do lugar. Quando somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Na provação, a gente não tem que olhar para as coisas que nós temos neste mundo ou que deixamos de ganhar. Quando você estiver sendo provado, olha para cima. Olha lá para a glória. No versículo 9 do texto de Tiago, ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade
e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ele não está dizendo literalmente aquele que tem muito dinheiro e aquele que tem pouco, não está dizendo da sua condição financeira. Ele está dizendo de onde está o teu coração. A Bíblia fala que onde está o teu coração, onde está a tua riqueza, ali está o teu coração. Se nós estamos presos às coisas deste mundo, se a nossa mente está ligada às coisas deste mundo, a gente vai ser comparado com esse rico aqui. Vai passar como a flor da erva, na sua insignificância. Mas aquele que é humilde é aquele que olha para as coisas que são do alto, que não se gloria das coisas que tem neste mundo, mas a gente se gloria naquilo que a gente vai receber lá na glória. Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas: cristãos que são presos às coisas lá do alto e cristãos que estão presos às coisas deste mundo. Não devemos olhar para a vida na perspectiva, nós devemos olhar para a nossa vida apenas na perspectiva espiritual, para a eternidade. Se você está preso às coisas deste mundo, ou à sua herança lá da glória. Aquele que está em Deus vai se gloriar daquilo que ele tem, da herança que pertence a você lá no céu. Pois aquele que tem o seu coração, os seus olhos presos nas coisas deste mundo, não vai ter força na hora da provação. A gente precisa abrir mão das coisas deste mundo se nós queremos ganhar a eternidade. Abrir mão das coisas que são terrenas para ganhar as coisas espirituais. Eu quero ser espiritual. Então não vou me alimentar daquilo que é carnal. Eu vou me alimentar daquilo que é espiritual. Quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. No versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Não é qualquer recompensa que está esperando por você depois dessa prova, não, amado. Não é um doce que a gente promete para o nosso filho se ele fizer tudo direitinho. Quando Deus nos prova é para o nosso bem. Por isso somos bem-aventurados. Feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Quando somos provados, desenvolvemos perseverança. E a perseverança ela vai te fazer triunfar. Perseverar é não desistir, é não se deixar abater, é não se inferiorizar, é rejeitar na sua vida o sentimento de inferiorização. Só acontece comigo. Louvado seja Deus pela provação, porque a provação, depois de ser provado, eu vou receber a coroa da vida. Olha o prêmio que nos aguarda. Se você está sendo provado, persevere, porque o Senhor vai te aprovar. Você vai receber de Deus a justa recompensa por ter permanecido firme nele. Quando somos provados, nós temos a oportunidade de demonstrar a Deus o amor que nós sentimos por Ele. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Uma pessoa madura ela é paciente nas provas e ela transforma as provas em oportunidades. Você jamais será provado além daquilo que você pode suportar. Deus não vai te provar ou permitir que você seja provado além daquilo que você pode suportar. Eu chego da rua com compras e eu chego na porta da sala, o Bernardo se levanta para ajudar. Pai, eu quero te ajudar.
Eu tenho uma bolsa pesada na mão e eu tenho uma outra bolsa que eu sei que ele consegue suportar. Qual é a bolsa que vocês acham que eu dou para ele? Então acredite, essa provação que você está passando, você pode suportar sim. Deus te faz forte. Deus vai te fazer vitorioso. Deus vai te levar adiante. Você não vai ficar prostrado nesta situação, nesta provação. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O diabo tentou seduzir Jesus. Olha, se você se prostrar a mim, tá vendo tudo isso, eu vou te dar. Ordene aos teus anjos, dê ordem, se jogue daqui. Lança-te desse penhasco e dá ordem aos teus anjos, porque está escrito que eles vão te sustentar pelas mãos. Você não está com fome? Dá ordem a essas pedras, transforme ela em pão. Quando nós estamos sendo provados, o diabo ele tenta também nos levar para o lado da tentação. Porque às vezes na provação nós somos frágeis. As nossas fraquezas, elas são expostas. E aí ele tenta, assim como o caçador, ele coloca uma armadilha para tentar pegar um pássaro. Como o pescador que coloca uma isca no anzol e atira na água para tentar pegar um peixe, o diabo também faz assim, para nos atrair para as tentações. Então cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com a cobiça. Olhe para frente, considere que Deus está contigo na provação e você vai passar. Não culpe a Deus pela tentação. Isso é um absurdo da nossa parte. Deus não tenta ninguém. Ele é santo, ele é amoroso, ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém, ele não tenta você porque ele te ama. Deus nos prova, assim como provou Abraão, mas ele não nos tenta. A provação, ela vai te santificar. Mas cuidado, para no meio da provação você não ceder à tentação, porque a tentação ela vem para te derrubar. Uma tentação é uma oportunidade. Às vezes aparece no meio da tentação uma oportunidade para fazer uma coisa boa de maneira errada. Um exemplo, quando a gente está na escola e a gente passa para passar na prova, que a gente quer passar na prova porque é uma coisa boa, eu quero me formar, eu quero resolver esse bimestre ou esse ano, então eu vou passar nessa prova. Mas para passar na prova eu vou colar. Então eu quero passar na prova, que é uma coisa boa, mas eu colo. Eu fiz uma coisa errada, eu me deixei levar pela tentação. É a mesma coisa os prazeres sexuais que Deus permite que você tenha durante o casamento. Porque o sexo foi feito para o casamento. E quem experimenta o sexo fora do casamento, experimenta uma coisa boa de forma errada. Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo que acontece em 4 estágios. No versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A cobiça, ela vive para satisfazer o desejo da nossa carne. Comer é normal, comer demais é glutonaria. Dormir é normal, dormir demais é preguiça. Os nossos desejos, amados, devem estar sob o nosso controle. Você tem que controlar a tua carne, você precisa controlar os teus desejos. Ele vai falar também do engano, né? Quando a gente se deixa enganar, quando a gente se deixa atrair, ele fala que quando a cobiça o atrai. Quem é atraído pela cobiça vê alguma coisa boa.
naquilo que é errado. Então nós somos atraídos pelo engano. O fruto da cobiça, no versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado. A cobiça, depois de haver se concebida no meu coração, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele vai gerar morte. Olha aqui a genealogia do pecado. Primeira cobiça, o pecado e a morte. Porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, versículo 23. Olhe as coisas ao redor e considere a bondade de Deus. Versículo 17, versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando Satanás tentou Eva no jardim e quando ele tentou Jesus no deserto, ele questionou o amor deles por Deus. A bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo na nossa vida. Quando sabemos que Deus é bom, não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir as nossas necessidades. Todo dom perfeito vem lá do alto. Aquilo que nós precisamos está nas mãos de Deus, em lugar nenhum mais. Não existe outra fonte. Não existe outra mesa que nós devemos nos sentar, senão na mesa do Senhor e sermos por Ele servidos. Cuidado para a gente não cair nas armadilhas do diabo e saciar a fome da nossa carne. É melhor estar cheio de fome, mas dentro da vontade de Deus, do que com a barriga cheia, o estômago forrado, mas estar nas mãos do inimigo. Toda boa dádiva, Deus só dá coisa boa. Tudo que é bom vem de Deus, até as provas. O espinho na carne de Paulo foi uma bênção para Paulo, porque fez Paulo amadurecer. O verbo descer, né, vem descendo do Pai das luzes. O verbo aqui ele é contínuo. Deus nos dá constantemente. Enquanto eu oro, as bênçãos estão descendo. Enquanto eu busco, as bênçãos estão descendo. Enquanto eu me santifico, as bênçãos estão descendo. Enquanto eu choro aos pés do Senhor, as bênçãos estão descendo, porque tudo que é bom que acontece na nossa vida vem das mãos do Senhor. Deus não muda. Deus não pode mudar. Nem as nossas atitudes mudam Deus. Gleidson falou nisso nos estudos que ele deu certa vez, que não existe nada que nós possamos fazer de coisa boa ou de coisa pior que nós vamos alterar o caráter de Deus. Ele não pode mudar porque ele já é perfeito. Mas nós podemos mudar. Nós devemos buscar a perfeição. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos buscar a santidade. E a santidade ela é um processo. A santidade acontece depois da provação. A santidade acontece depois de nós fugirmos da tentação. A santidade acontece depois de um processo, querido. Não é da noite para o dia. Não é um passe de mágica. Não é nesse evangelho barato que se vende de uma troca que eu dou e não existe nada em minhas mãos, nas tuas mãos, que possa fazer Deus ser melhor daquilo que Ele é. Ele já é bom na sua totalidade. E aí, continuando o texto, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois,
segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ora, a palavra da verdade, a palavra de Deus, o evangelho da salvação que nos alcançou, ele gera em nós uma transformação. Ele mata o velho homem e nos torna novas criaturas em Deus. O novo nascimento, ele é divino, ele é gracioso. Nicodemos, que era um homem muito sábio no seu tempo, ao seu tempo, ele achou que o nascer de novo era como se o homem precisasse voltar para o ventre da sua mãe, era como se precisasse rebobinar uma fita. Mas o novo nascimento, ele vem do alto. Ele é derramado na minha vida e na tua vida. O novo nascimento vem de Deus e ele é derramado na nossa vida em abundância. Não nascemos de novo por causa dos nossos pais, nós não nascemos de novo por causa das nossas inquietações, por causa das nossas más decisões. Nós nascemos de novo quando nós ouvimos a palavra da verdade, quando nós nos debruçamos aos pés do Senhor e Ele gera em nós o nascer de novo. O novo nascimento é operado em nós pela palavra de Deus. Assim como o nascimento natural vem pelo curso do relacionamento entre o homem e mulher, entre o pai e a mãe, o novo nascimento espiritual vem pelo... ele é gerado em nós pela palavra de Deus, pela palavra da vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a palavra da vida, a lei espiritual do Espírito Santo de Deus, que vem sobre nós, gera em nós um novo nascimento, e esse novo nascimento nós devemos vivê-lo, essa nova vida devemos vivê-lo na presença do Senhor. Enquanto nós estamos vivendo na presença do Senhor, não haverá provação, tentação, mar bravio, vento impetuoso que vai parar. Nós vamos continuar firmes no Senhor. Porque esse novo nascimento, vivido a cada dia, ele vai nos transformando, dia após dia, de glória em glória, em uma versão melhor de cada um de nós, para que estejamos na presença do Senhor, para que estejamos diante do Pai, para que possamos conhecê-lo na sua essência. E se eu conheço o meu Pai, eu volto lá no versículo 5, pede a Deus sabedoria, pede para o teu Pai sabedoria, Ele vai te dar sabedoria para tomar decisões, sabedoria para você andar corretamente, sabedoria para você viver uma vida digna na presença dEle. Peça a Deus sabedoria para passar por esse tempo, para vencer essa provação que já tem durado algum tempo, mas está chegando no fim. Está chegando no fim dela. Peça a Deus sabedoria e o Senhor vai te dar em abundância. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele derrame da sua sabedoria na nossa vida, para que Ele derrame da sua sabedoria abundante, e a gente vai passar. A gente vai passar pelo deserto, a gente vai passar pela tempestade, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, o Senhor certa vez apareceu para uma criança, para Salomão. Salomão estava diante de um desafio muito grande. E por amor a Davi, seu pai, o Senhor pergunta para Salomão o que é que ele queria receber.
para que ele pudesse governar um tão grande povo que era o povo de Israel. Salomão pediu sabedoria. Meu Deus, ele pediu sabedoria. E porque ele pediu bem, o Senhor acrescentou outras coisas maravilhosas na vida dele. Às vezes a gente está pedindo as coisas maravilhosas e não está pedindo sabedoria. Pai, nos perdoa porque às vezes nós não sabemos orar como convém. Nos perdoe, Pai, porque falta sabedoria para entender as coisas espirituais, para discernir as coisas espirituais, porque é este o contexto que nós estamos vivendo. Nós vivemos num contexto espiritual. Tudo que acontece na vida do crente diz razão, remete, aponta para a sua vida espiritual e às vezes a gente não entende isso. A gente acha que tudo está ligado à matéria, a ganhar ou perder, a ter ou a não ter. Senhor, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria para que possamos alcançar um coração sábio diante do Senhor. Senhor, tira de nós a dúvida que permeia o nosso coração, que permeia a nossa mente. Nós não queremos ter uma oração vazia, uma oração sem fé, que o apóstolo vai comparar às ondas do mar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá sabedoria ao chefe da família, ao homem da casa, para que possa ocupar o seu lugar com sabedoria do Senhor e não a sabedoria dos homens. Dá sabedoria para a varoa, para a esposa, para a mulher, para a mãe, para ela lidar com os seus dias com a sabedoria que vem do alto. Paizinho querido, dá sabedoria para os filhos, para que suas decisões sejam acertadas e todas elas honrem ao Senhor. Precisamos de sabedoria como igreja, precisamos de sabedoria como família, precisamos de sabedoria como trabalhadores, como indivíduos de uma sociedade em que vivemos. Precisamos da sua sabedoria em todos os momentos da nossa vida, Pai. Derrama sobre nós para que tenhamos uma fé que abre portas, uma fé que vence barreiras, uma fé que não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, uma fé que não cede à tentação, que não cai na armadilha do diabo, antes uma fé que nos leva a andar sobre as águas, Senhor. A andar sobre as águas, a andar sobre as situações adversas, a andar sobre as dificuldades. Nos dá sabedoria, Senhor, para honrar o Teu nome na nossa vida. Nos dá sabedoria em todo o tempo, Paizinho querido. Nós precisamos, para entender as lições que o Senhor está administrando na nossa vida nesse tempo da pandemia. Precisamos de sabedoria, porque senão nós vamos olhar tudo que está acontecendo, todo esse contexto, com os olhos errados, com a motivação errada. O mundo está olhando para a pandemia como uma doença que chegou e daqui a pouco vai embora. O mundo está olhando para a pandemia como sendo algo que, da parte de alguns, acham que vai ser insuperável. O mundo está olhando para a pandemia como sendo algo que o homem pode administrar. Nós precisamos olhar para essa pandemia, para esse tempo difícil, como uma oportunidade que o Senhor está nos dando para amadurecer a nossa fé, Senhor. Porque mesmo que eu não veja ainda a solução, eu sei que ela está lá. Porque tudo que eu tenho de bom
na minha vida veio do alto, está descendo do Pai das luzes. O Senhor está constantemente derramando em nossas vidas coisas boas. Nos dá sabedoria, Pai, para administrar essa visão na nossa vida. Queremos orar, Pai amado, pelas igrejas. Senhor, nós não sabemos quando vai ser o tempo em que poderemos abrir as portas dela para nos reunir novamente. O Senhor o sabe. Nos dá sabedoria para nos reunir aqui, para estarmos em comunhão quando oramos. Nos dá sabedoria para orar pela igreja, Senhor. Nos dá sabedoria para interceder pela vida dos nossos pastores, pela vida dos missionários. Nos dá sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Nos dá sabedoria, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus nos dê sabedoria, querido, para esse tempo que já vai passar. Mas nós estamos sendo provados e a gente precisa olhar lá para o alto. Nós estamos sendo melhorados, amadurecidos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando ao teu coração. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Não somente a igreja congregacional de Vila Nova, a igreja dele que está espalhada no Brasil e no mundo. A igreja no sentido coletivo dos santos que estão congregando aqui e acolá, ali. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os nossos pastores, homens de Deus que foram levantados para esse tempo, para terem uma palavra, para terem ousadia, para liberar uma palavra profética. Que Deus abençoe a vida dos nossos pastores. Deus te abençoe, meu amado. Sabedoria. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria de Deus. Vai passar. Já está passando. Né? E continue cultuando a Deus junto conosco pela live. Amanhã nós vamos ter a live do presbítero Wagner, às 20 horas. Então participe. Se envolva, convide os irmãos da igreja, faça o convite para eles. Né? Domingo pela manhã, aquele culto maravilhoso às 10h30 com o pastor Lélio, a irmã Heloísa e a linda Sara, cheia da sua alegria. Um culto de louvor, de palavra. E à noite às 19 horas, domingo à noite é 19 horas, viu? Não perca a hora. O nosso pastor com uma palavra ao nosso coração. E aí nós vamos começar mais uma semana, né? Movidos, alimentados e alicerçados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, né? Te dê um final de semana abençoado, cheio da presença dele, cheio da sabedoria dele, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. A paz, queridos. Até a próxima.